Oi, meus queridos! Satisfação enorme estar aqui com vocês. Professor Michael Victor de Química. Hoje, vindo para a gente comentar, falar um pouquinho, conversar, bater um papo sobre lei de Hess. Pense num assunto importante, super cobrado lá no Enem. Mike, isso cai no Enem? Cai não, despenca, de tão cobrado que é. Isso é muito explorado. Mas para que serve a lei de Hess? A lei de Hess é uma das maneiras de se calcular o ΔH de uma reação. Nós temos três maneiras principais. Relembra comigo. Entalpia de formação, calcular o ΔH por entalpia de ligação e o terceiro seria a lei de Hess. Quando você vai calcular por entalpia de formação, aí é normal. É a entalpia de formação dos produtos menos dos reagentes. Acabou-se. Quando é ligação, aí toma cuidado para não errar besteira. Ligação é a ligação do reagente menos a entalpia de ligação dos produtos. Quando é ΔH por entalpia de ligação, você vai fazer a ligação do reagente menos a ligação dos produtos. Agora, quando for lei de Hess, olha só como é que você trabalha. No caso, a lei de Hess diz que o ΔH de uma reação depende apenas do estado inicial e final do processo. Não importa o número de etapas que você tenha. Você pode ter 1000 etapas ou uma etapa só, o ΔH vai ser o mesmo se o reagente e o produto também forem os mesmos. Pegou a manha? Tranquilo? Então vem cá. Deixa eu mostrar como é que cai. Cai assim, ó. Ele vai dar uma equação, 2A mais B dando 3C. E vai pedir o ΔH dela. Essa equação que ele pede o ΔH, a gente chama de equação problema. A equação problema, meu querido, ela serve como referência, como referencial, como espelho para você mexer em outras equações que serão dadas. Você vai ter que mexer com elas, buscando encontrar a equação problema, que é a equação que ele quer saber, o ΔH. Ah, Mike, então vou mexer nessas de baixo aqui, né? Sim, você mexe nessas de baixo, buscando encontrar a equação problema. E para saber como é que você vai mexer, olhe para a equação problema, tem que olhar para ela. Tem um detalhe. Tudo que você fizer, olhe nos meus olhos, tudo que você fizer com a equação, faz também com o ΔH. Por exemplo, se eu pegar a equação e multiplicar por 2, o que acontece com o ΔH? Multiplica por 2 também. Ei, Mike, se eu multiplicar por 3, hein? Multiplica por 3. Se dividir, divide. E se inverter a equação? Eu tenho uma reação em que o ΔH é mais 10. Invertir, sabe quanto é que fica o ΔH? Menos 10. Você troca o sinal. Lógico, porque se a reação no sentido é endotérmica, absorve calor, no sentido contrário vai ser exotérmica, libera calor. Então, tudo que você fizer com a equação, lembra de fazer também com o ΔH. Essas mexidas são necessárias para você encontrar a equação problema e o seu ΔH. Como é que é a técnica? A técnica é a seguinte. Você vai olhar para a equação problema, vai escolher uma substância, e essa substância só pode aparecer uma única vez nas equações que serão dadas na questão. Por exemplo, você nunca vai começar com quem aparece mais de uma vez. Começa com quem aparece só uma vez. Olha só, o C. Eu jamais iria começar tentando ajeitar o C aqui. Porque o C aparece, ó, tanto nessa primeira equação como na segunda. Ele aparece mais de uma vez. Deixa ele para o final. Começa com quem aparece só uma vez. Tipo, o A. O A aparece só uma vez nessa primeira equação aqui, ó. Só aqui, uma vez. Aqui não aparece, não. Aí eu vou logo ajeitar o A para ficar igual à minha equação problema. Lembra que eu falei que a equação problema é um espelho? Se ele é um espelho, meu amigo, você vai espelhar, você vai igualar. E para ficar igual essa equação com a minha equação problema, eu tenho que pegar e multiplicar essa equação por 2. Ao multiplicar a equação por 2, lembre que o ΔH também vai ser multiplicado. Olha como é que fica a equação. Tudo por 2, tudo. 2A mais 2D dando. Mike aqui também, tudo, 2C. E o ΔH não vai ser mais de ΔH1, vai ser 2 vezes ΔH1. Ah, multiplicou, né? Sim, ora não, só pode ser. Multiplicou a equação, multiplica o ΔH. Lembre que é uma propriedade extensiva a entalpia. Depende da quantidade, da extensão. Agora, vamos ver essa equação aqui de baixo. Eu tenho que ajeitar. De cima já está ok. Agora a de baixo, como é que eu ajeito?
Eu vou pegar o B que aparece só uma vez aqui, ó. Para deixar o B igualzinho. Michael, já está igual. É mesmo, né? Já está igual. Um B e um B. Mas espera aí. Além de deixar igual, você tem que deixar no mesmo canto. Esse B está antes da seta, está no reagente. Esse B está depois da seta. Está no produto, meu amigo. Então não pode não. Você tem que deixar aqui no reagente para ficar igual. E aí o que é que você vai fazer para passar o B para o reagente? Inverter a equação. Quando você inverte a equação, essa equação vai ter que ser invertida. Inverter é multiplicar por menos 1. Entendeu? Então você vai inverter, vai multiplicar por menos 1. Aí olha só o que acontece. Quem é produto vira reagente, quem é reagente vai virar produto, a minha equação vai ficar assim, 1B dando. Ah, Maicon, é fácil, né? Sim, é só olhar para a equação problema. E lembrar de começar com quem aparece só uma vez nessas equações aqui. O C eu deixo para o final. Porque o C apareceu mais de uma vez. Fez isso, você não erra. Então vai ficar, ó, 1B dando 1C mais 2D. E aí o ΔH, eu não multipliquei por menos 1, não inverti? Troca o sinal, vai ficar menos ΔH2. Michael, tá perto, tá? Pessoal, praticamente a gente terminou. Agora você vai somar as equações. E aí cuidado para não errar besteira. Quando você somar as equações, soma também os ΔHs. E lembre de cancelar. Se você encontrou aqui embaixo, depois da soma, a sua equação problema, meu amigo, você acertou a questão. Vamos ver se a gente encontra. Presta atenção. Se você tiver substâncias iguais, mas em lados opostos, tipo 2D, ó, eu tenho 2D antes da seta, 2D depois da seta, você vai cancelar. Agora, se eles estiverem do mesmo lado, tipo C, aí você soma. Deu para entender? Como é que fica a equação final? Vamos lá. Antes da seta eu tenho 2A mais 1B. Vai dar o quê, Michael? Olha só. 2C mais 1C. 3C. Ei, deu igual ou não deu? Deu igual. Você acertou. E o ΔH final é a soma dos ΔHs de cada uma das etapas também somadas. Então o ΔH vai ficar, ó, 2 vezes ΔH1 mais menos ΔH2. Somei, ó, 2 ΔH1 mais menos ΔH2. Esse aqui seria o ΔH da reação. E isso, meu querido, isso é lei de Hess. Uma das principais maneiras para você calcular o ΔH. Pegou a manha? Eu vou mostrar um exemplo agora. Uma questãozinha que caiu no Enem, que está aqui do lado. Vem comigo. Essa questão, ela foi do Enem e pedia para calcular o ΔH da trimerização do acetileno, formando benzeno. É esse o ΔH que ele quer. Ele quer esse ΔH. E essa equação que ele quer, o ΔH, a gente chama de equação problema. Essa equação problema, ela vai servir como referência para mexer nessas outras reações que ele colocou aqui embaixo. Ele deu isso aqui. São duas reações de combustão. Ó, combustão completa, formando CO2 e água. Combustão do acetileno e do benzeno. Lembrando, toda combustão ela é exotérmica, ΔH negativo, meu querido. Entendeu? Entendi. Vamos mexer com essas equações para encontrar de cima. Vai lá. Começa com quem aparece só uma vez. Nesse caso, é bem tranquilo, porque as duas substâncias só aparecem uma vez, ó. Acetileno só aparece aqui, ó. Mas está igual? Tá não. Aí o que você faz para deixar igual? Isso aqui está multiplicado por 3, aqui tem que estar multiplicado por 3. Eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 3. E aí lembra, multiplica por 3 a equação e o ΔH também. Olha como é que fica. Vamos lá, 3 vezes acetileno. Não vou botar o estado de agregação para a gente ganhar espaço. 3 vezes acetileno mais 15 meios de O2, dando 6 CO2 mais 3H2O. E o ΔH, hein? Um novo ΔH, 3 vezes menos 310 dá menos 930 quilocalorias. Ok, mas aí eu só ajeitei uma equação, falta outra. Vamos deixar o benzeno igual. Michael, eu acho que o benzeno já está igual. Ó.
Aqui, ó, o benzeno está multiplicado por 1. Aqui também está multiplicado por 1. Ei, mas está do mesmo lado? Não está. Aqui está no produto. E na equação que ele deu está no reagente. Coloque para o produto. E para fazer isso, o que é que a gente faz? Inverte. Vou multiplicar aqui por menos 1. O que é reagente vai virar produto. O que é produto vai virar reagente. Vai ficar assim, ó. 6CO2 mais 3H2O. Dando benzeno, que é o C6H6, mais 15,5 de O2. E aí o meu ΔH, inverti a equação, o que acontece com o ΔH? Inverte o sinal, troca o sinal aí. Mais 780 quilocalorias. Ei, Maico, e agora? A parte mais fácil. Você vai somar as equações. Se você encontrou a equação problema, soma os ΔHs que você tem um valor final, que seria a sua resposta. Soma tudo, ó. Soma. Lembrando, vamos ver o que é que dá para cancelar. Se tiver em lados contrários, cancela. Ó, oxigênio, 15,5 de O2. Mike, aqui tem 15,5, cancela. Ei, Mike, CO2, ó, 6. Aqui também tem, ó, 6 CO2, cancela. Mike, e água? Também dá para cancelar. Você encontrou ou não encontrou a equação final? A equação problema? Ah, Mike, eu acho que encontrei. Acho não, tenho certeza. 3acetileno dando benzeno, C6H6. E o ΔH fica quanto? E aí, meu querido, você soma esses ΔHs. Menos 930 mais 780 vai dar, ó, menos 150 quilocalorias. ΔH negativo, né, Mike? Sim, é endo ou exo? Exo. E pense num assunto que é cobrado no Enem. Muito exigido. E não é complicado, não é difícil. Você vai conseguir isso numa boa. E lembre, mesmo que ficar difícil, mesmo que você esteja enganchado, você pode contar comigo sempre. Procura que nós vamos estar juntos até o final. Eu sei que o planeta está meio de cabeça para baixo, mas eu quero que a sua cabeça fique para cima. Erga a cabeça, sangue no olho, você tem uma vaga para conquistar. E realmente você tem que querer com muita vontade essa vaga. Porque existe uma grande diferença entre querer passar e desejar passar. Quem deseja passar, espera que aconteça. Mas quem quer passar, faz acontecer. E é isso que eu quero que cada um de vocês faça. Faça acontecer. Vamos junto, pegar essa vaga e no final, com certeza, você vai chegar e vai falar para mim: Michael, deu certo. Vai dar certo. Beijo grande. Fique com Deus e se cuide. Tamo junto.